Olá pessoal, no vídeo de hoje eu farei uma análise do fundo imobiliário VRTA11, o fator Veritar. Essa análise é uma análise feita em 10 passos, onde eu analiso o fundo imobiliário de maneira fundamentalista e de maneira completa, abordando todos os pontos dele, para você verificar se no final das contas vale ou não a pena investir nesse fundo imobiliário, tá bom? O primeiro passo que é feita a análise é verificar qual que é o tipo de fundo imobiliário. O VRTA11 ele é um fundo imobiliário do tipo de papel, ok? Nessa análise de tipo de fundo, isso aqui não é algo que abona nem que desabona o fundo. Esse passo aqui é apenas para te informar sobre como que ele atua, como que ele faz dinheiro. Então, a avaliação aqui ela é indiferente. Você precisa verificar se na sua carteira faz sentido ou não ter um fundo imobiliário assim. O próximo passo é governança, transparência e gestão. Quem que é o gestor? O gestor é a Fator Administração de Recursos Limitada, FAR. E pessoal, nessa parte de governança, transparência e gestão, a gente analisa a gestão. Vitor, essa gestora é uma boa gestora? Olha, na minha avaliação, não é uma boa gestora. Vou dizer por quê. Quando a gente vem aqui no relatório aqui de novembro de 2023, eles falam o seguinte: foi feita a aquisição de 983 mil cotas na segunda emissão de cotas do EQIR, totalizando 10 milhões a um preço médio de R$ 10,17. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí, quando você entra nas notas explicativas da mesma empresa, né? Eles mostram que o seguinte, foi feita a compra de 5 mil de VRTM11. E aqui, pessoal, como está em mil, então são 5 mil, ou seja, 5 milhões, né? Então, o VRTA veio cá e comprou 10 milhões do EQIR e o EQIR veio cá e comprou do VRTM. Ah, mas são diferentes, mas não é, pessoal. Basicamente, o que aconteceu é o seguinte: por um lado, a gente tem aqui a Verita, certo? Isso aqui é a Verita, que é que a gente está analisando agora o VRTA11. E aqui a gente tem a EQI, que é a gestora lá, chama Eu Quero Investir. E a Verita, ela tem o VRTA11, certo? VRTA11. Eles compraram aqui o EQIR11, certo? Eles compraram 10 milhões. E aqui o que eles fizeram? A EQIR veio aqui e comprou o VRTM11. Tá entendendo? Eles comprou o quê? 5. Entenda isso aqui como se fosse um 5, tá, pessoal? Então aqui a Verita comprou 10 milhões do EQIR11 e a mesma gestora, o EQIR11, veio cá e comprou 5 milhões do VRTM11. VRTM é esse aqui, ó, Fator Veritar Multiestratégia. Entendeu? Que teve até um IPO recente. Então, poxa, pessoal, esse tipo de coisa aqui eu já perco a graça logo de cara num tipo de fundo imobiliário desse, sabe? Ai, tem dividend yield alto, ai, sei lá o quê, mas esse tipo de coisa eu já fico preocupado. Para mim, esse tipo de coisa aqui não é legal e eu coloquei aqui como reprovado, beleza? Então, o próximo passo agora é o seguinte. Quais são os imóveis do FI se for um fundo imobiliário de tijolo e quais são os CRIs do FI se for um fundo imobiliário de papel, que é o caso deles, né? Então vamos analisar aqui os CRIs deles. Para analisar a questão dos CRIs, a gente tem que olhar o relatório deles. Como que a gente encontra o relatório deles? Você digita VRTA11 no Google, VRTA11 espaço RI. Aí você vai entrar nesse site aqui, né? banco.fator.com.br /administração-fiduciária. Aí você vem aqui nessa parte de relatórios ao cotistas e clica aqui, ó, relatório mensal dezembro de 23. O de janeiro ele ainda não está liberado, tá? Então, quando clica aqui, ele dá até uma mensagem de erro, ele não dá em nada, tá vendo? Não dá em nada. Então, quando a gente vem aqui no de dezembro, aí você vem aqui até a parte dos CRIs para verificar se desses CRIs aqui
como é que está a questão de exposição, se não está muito concentrado em determinados CRIs, se não tem um risco muito forte. Então vamos analisar essa composição. Olha só, pessoal. Normalmente eles mostram o que tem a maior composição do que tem menos, tá vendo aqui? Então, composição da carteira, espaço Y, código, quem que foi o emissor. Isso aqui é LTV, é Loan to Value, não é Lifetime Value tipo do marketing digital, não, é Loan to Value. Basicamente é o seguinte, eles têm para receber 68 mil reais. E o total de garantias é 100 mil. Então, 68 mil dividido por 100 mil, esse é o LTV. Normalmente, quanto maior, pior, tá? O ideal é que seja menos de 50%. Então, você vê aqui que não é algo que tem uma garantia muito boa, tá? O ideal da garantia é que seja até 50%, 55% no máximo, tá? E quando você olha aqui, a taxa de aquisição aqui, ele é o IPCA mais 6,68. Então ele paga alto, né? Paga alto porque também a garantia já é uma das melhores, né? E aqui você tem que ir olhando, ó, percentual da carteira investida, 4,52. Isso aqui, pessoal, é ideal, porque o ideal é que não tenha nenhum CRI com mais de 5%. Porém, às vezes um único CRI ele não é mais de 5%, mas quando você olha aqui o emissor desse CRI, a Bitasec, ele tem 4,29 e 4,02. Então, quando a gente soma os dois, passa de 5%. Já é um risco, tá? Porém, a gente tem que considerar esse tipo de coisa na nossa carteira, se faz sentido ou não para você, tal. Para mim, o que que eu penso? Olha, pessoal, tirando aquela questão lá da questão da gestão, se você tem um fundo de papel desse na carteira, você pode até ter, mas você pode controlar esse risco diminuindo o percentual dela na sua carteira. Por exemplo, eu só vou ter 3% da minha carteira nesse FII, só vou ter 5% da minha carteira nesse FII. E aí você regula esse risco diminuindo o tamanho desse fundo imobiliário na sua carteira, beleza? Então, vamos aqui dando continuidade aqui na nossa apresentação. Como é que está a composição da carteira? Uma outra coisa que eu não olhei aqui também é o seguinte. Esses aqui são eles, né? Os CRIs. A gente tem que analisar aqui, por exemplo, a inadimplência. Então vamos aqui em inadimplência. A estratégia e tese do fundo continuam alinhadas com as expectativas dos cotistas, que hoje contam com mais de 70 CRIs em carteira e inadimplência próxima a zero, o que é legal, pessoal, apresentando boa diversificação de ativos, qualidade e solidez nos processos de gestão. Vamos ver se aqui tem algum que eles falam de maneira mais detalhada sobre essa inadimplência. Pessoal, eles não falam de maneira detalhada, tá? E isso é ruim, porque, por exemplo, você vai abrir o relatório do MXRF, eles apresentam linha por linha, esse CRI está com inadimplência, esse está com inadimplência. Você consegue ver essa inadimplência, tipo, inadimplência praticamente zero. Poxa, mas eu gostaria de ver onde é que está. Então, para mim, o relatório deles poderia ser melhor, beleza? Então, dando continuidade aqui, composição da carteira. Olha, eu vou colocar aqui como aprovado, tá? Tem aquela questão ali daquela concentração lá no Habitasec, mas eu vou considerar como ok. Para mim, eu regularia esse risco no tamanho da exposição ao VRTA 11. Então, para mim não é um problema. Vitor, mas eu discordo. É algo que você pode dizer. Beleza, então você vem aqui e coloca esse passo como reprovado, entendeu? Então, vamos agora para o próximo passo, que seria analisar as taxas do fundo. Taxa de administração, 1%. Taxa de performance não tem, gerenciamento não tem, gestão não tem, consultoria não tem. Então, qualquer avaliação, para mim, isso aqui é ok, pessoal. Uma taxa de administração de 1% é meio que padrão do mercado, ok? Vamos agora para o próximo passo, analisar os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente dos CRIs. Estão condizentes com o mercado? Não. Mesmo ele tendo hoje um bom dividend yield, que eu vou mostrar para vocês qual é, ele não está condizente com o mercado, porque ele está abaixo do mercado, tá? São sustentáveis ao longo do tempo? Talvez. Por que eu coloquei talvez? Pessoal, eles distribuem uma quantidade de dividendos muito alta. Eles praticamente distribuem hoje 100% de toda a receita. Então, esse alto dividend yield, essa alta distribuição,
Pode ser que no longo prazo ela não seja sustentável, porque o ideal é que seja distribuído 95% da receita e eles distribuem 99,6%. Então, isso aqui pode ser que não seja algo que consiga permanecer ao longo do tempo, tá bom? Se você quiser ver como é que eu fiz para verificar essa informação aqui estão condizentes com o mercado, faça o seguinte, você vem aqui em Status Invest, certo? No Status Invest, você vem aqui em Busca Avançada FIIs. E aqui você coloca segmento, você coloca ele de papéis, ok? Gestão, você coloca ativa, você coloca número de cotistas mais de 20 mil, ok? E liquidez média diária mais de 200 mil. Esse aqui é o mínimo que tem que ter, tá, pessoal? Gestão ativa, no mínimo 20 mil cotistas e no mínimo 200 mil de liquidez diária. Aí coloca aqui buscar, vamos colocar aqui todos, né? E vamos colocar o dividend yield do maior para o menor. Vamos colocar aqui VRTA11. Então você olha aqui que o VRTA11 hoje ele está com o dividend yield dele de 11,05%. Então, como vocês podem analisar aqui, eu até coloquei, estão condizentes com o mercado, eu coloquei não, porque quando a gente olha aqui, ele está pagando 11,05. É muito, mas quando você olha os demais FIIs de papel, tá certo, isso aqui DEVA 11 HCTR 11, eles realmente estão alto porque a cotação diminuiu, então acaba que fica alto o dividend yield mesmo. Mas quando a gente analisa aqui, tem um monte de outros fundos imobiliários que pagam mais do que ele, fundos imobiliários de papel. Então, nem está condizente com o mercado, ele está levemente abaixo, correto? Então, pessoal, quando a gente analisa aqui os dividendos, esse aqui são os dividendos dele hoje, né? Hoje está em 0,96% no mês, está pagando 85 centavos, né? E pessoal, quando a gente analisa aqui, já que a gente está falando de gráficos, valor patrimonial, olha só como o valor patrimonial do VRTA vem diminuindo. Isso aqui não é legal, tá? Quanto aos dividendos do VRTA 11, o dividend yield atual está em 11,05% e a média dos últimos 5 anos está em 13,95%, tá? Então, é uma média aqui que seguiu muito bem, né? Aconteceu aqui alguns períodos que ficou extremamente alto por mês, 1,24, 1,25 e outros períodos que ficou bem baixo, né, 0,49, porém, no geral, é muito boa, tá bom? Então, quando a gente analisa essa questão aqui, pessoal, mesmo quando eu coloquei estão condizentes com o mercado não, poxa, quando a gente analisa aqui os últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos e o atual, os dividendos eles são bons. Então eu coloquei como avaliação como aprovado, beleza? Essa é minha avaliação para os dividend yields deles. E aqui, pessoal, analisando o passo 6, para um fundo de papel, analise a qualidade e indexador dos CRIs. Eu coloquei aqui que o principal indexador é o IPCA mais altas taxas, tipo 6,8, 7. Então, nós podemos constatar que os CRIs possuem indexadores muito interessantes. Então, a avaliação fica como aprovado, beleza? O nosso próximo passo aqui é analisar a liquidez e número de cotistas. A liquidez é muito boa, 2,67 milhões, e o número de cotistas é 123 mil. Qual que é a avaliação? A avaliação é como aprovado. E agora, algo que é muito importante de se analisar é o preço. Primeiro passo, nós vamos analisar o PVP. Quando eu montei esse material, ele estava em 0,97 e fazendo uma análise do valor justo pelo modelo de Gordon, o preço justo calculado é R$ 127,64, enquanto a cotação está em R$ 87,25. Logo, o momento atual é bom para a compra se considerarmos o modelo de Gordon. Então, a avaliação é como aprovado, beleza? As últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial. Eu coloquei aqui, pessoal, que eu só consegui achar as últimas 4, tá? Mas se você for ver, ele teve ao todo 9 subscrições, que é muito, tá, pessoal? Isso aqui é demais, praticamente uma por ano, ó, 19, 20, 21, 22. Muita subscrição e todas foram abaixo do valor patrimonial. Então, a avaliação é como reprovado. Ah, Vitor, mas como que eu olho essa informação? Pessoal, o melhor site para olhar essa informação é no Clube FI, beleza? Então, você vem aqui no Clube FI e digita VRTA11
seleciona o fundo, ok? Clica aqui no VRTA11 e tá vendo essa parte aqui da esquerda, emissões? Clica aqui em emissões. Você clica em emissões, clica aqui na nona, né? Então tá aqui, por exemplo, qual que era o valor patrimonial na época? O valor patrimonial na época era de R$ 94,00. E qual que foi o valor por cota da emissão? 90,90. Então eles emitiram abaixo do valor patrimonial, o que foi ruim para a empresa, beleza? Então, dando aqui continuidade, nós temos como passo 9, ele foi reprovado. E qual que foi o retorno gerado ao acionista? No retorno gerado ao acionista, pessoal, a melhor coisa que a gente faz é entrar aqui no site do Investidor 10, coloca o gráfico aqui de 5 anos, beleza? E vamos comparar. Tá vendo que essa linha horrorosa aqui, essa linha de rentabilidade vermelha do VRTA 11, certo? Vamos comparar com o CDI, que é o equivalente ao Tesouro Direto, né? Ela perdeu para o Tesouro Direto, certo? Enquanto ela deu uma rentabilidade de 16,65, o Tesouro Direto deu 44,48. IPCA, que é o equivalente à inflação, perdeu também. IBOV, perdeu também. IFIX, perdeu também. IDIV, perdeu também. IVVB11, perdeu também. Colocando aqui só os que fazem mais sentido, né, que é o CDI, IPCA e FIX, pessoal, ela perdeu para tudo. Então, ela gerou o VRTA 11, como está demonstrado aqui, gerou um péssimo retorno para o acionista. Então, aqui, pessoal, eu não gostei, não faz sentido. Vou colocar uma avaliação aqui como reprovado, beleza? Então, quando nós fazemos a análise de todos esses passos aqui, nós temos o seguinte, pessoal. Como que está a situação? A situação é indiferente. Temos um passo considerado como indiferente, considerado como aprovado temos 6 passos e como reprovado temos 3 passos, ok? E qual passo que é indiferente? Indiferente ao tipo de fundo imobiliário. Qual que é o passo considerado como reprovado? Foi reprovado o gestor, certo? Governança, transparência e gestão. Outro ponto que foi reprovado foram a questão das subscrições que foram feitas abaixo do valor patrimonial, e outra coisa que foi reprovada é a questão da rentabilidade. Todos os outros itens foram considerados como aprovado. Pessoal, na minha opinião, o VRTA 11 ele tem mais passos positivos do que negativos, porém os passos negativos, ao meu ver, são muito importantes e pesam mais. A questão de não ter batido os índices de referência, a questão de fazer muita subscrição e tudo abaixo do valor patrimonial, são coisas que eu não gosto. Esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, porém, eu, Vitor, eu não compraria esse fundo imobiliário. Beleza? Mas agora eu gostaria de saber de você. O que você achou dessa espécie de avaliação aqui em 10 passos? Para você, faz sentido? Você achou interessante? Se você gostou, se inscreva no canal e deixe um like e coloque um comentário aí para ajudar no engajamento, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.